essas situações aí dentro do negócio de vocês, porque ninguém vai fazer um curso de direitos autorais dentro do ambiente das obras musicais sem nenhum intuito de viabilizar, no mínimo, uma nova perspectiva, seja de negócio dentro do ambiente da proteção, ou seja no ambiente do licenciamento. Existe uma perspectiva de visão a respeito sobre isso muito grande, né? Então, às vezes eu estou falando dentro dos alunos do curso e às vezes ele é um compositor, e às vezes ele é um advogado, e às vezes ele é um cara que produz música eletrônica. Então, tudo isso tem uma perspectiva muito parecida, mas com uma visão de negócio diferente. Então, essa é a grande sacada da gente poder compartilhar aqui dentro desse ambiente interações diferentes dentro dessa maneira do direito patrimonial, dentro do direito moral, que são as perspectivas que a gente tem ali para poder avançar dentro dos direitos autorais das obras musicais, sobre essa perspectiva, porque eu penso que se você tem uma visão como músico, por exemplo, como instrumentista, é muito interessante que você ouça a perspectiva de um direito patrimonial, da utilização desse direito patrimonial, por exemplo, de um compositor, de um produtor musical, seja de um produtor de música eletrônica, por exemplo. Então, realmente é muito bacana que a gente troque essas experiências com relação a isso, para que a gente possa crescer com isso e aumentar aí o leque de opções e de oportunidades dentro dessa perspectiva. Está chegando mais um aqui. Vamos lá. Eu quero utilizar, quem está chegando aí agora é a Jane, entrou aí também a Jane, o André também está aí. Bacana. Então, pessoal, também quero, primeiro, então, ouvi-los, né? Dentro dessa oportunidade que vocês possam ter para poder... dentro da oportunidade que vocês vão ter de falar, então, usa e abusa aí do momento para a gente poder discutir, né? Baseado na tua história, baseado no teu envolvimento com a sua perspectiva e expectativa a respeito dessa matéria. E nós avançamos, aí nessa nossa grande reunião aqui para poder avançar. E, mais uma vez, os que chegaram agora, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, né? Eu fiz o convite aí para muitos, nem todos conseguem estar numa sexta-feira, dentro dessa vida que a gente está tendo atual, de incertezas, né? A respeito de tantas coisas que vêm acontecendo. Então, nós vamos ter mais desses momentos aqui para poder falar. Aqui a Jane está me falando aqui. Acho que tá tudo certo. Tá, estão falando aqui. Beleza, então, nesse primeiro momento, eu vou fazer o seguinte. Tá sem áudio. A Jane tá sem áudio. Você não tá ouvindo, Jane? Ela não ouve. Vocês todos aí, pessoal, o Everton, o André, o Mindbender, estão ouvindo, né? Estamos ouvindo, sim. Estou ouvindo aqui, sim, tranquilo. Legal. Tem mais um pessoal aqui que chegou. Massa. Tinha que ter habilitado o áudio aí, né? Beleza. Estou vendo de boa por aqui também. Então é o seguinte, pessoal, só para a gente poder se organizar, eu vou desativar o som de cada um, e aí depois, quando for a cada um, a oportunidade aí de cada um falar, a gente coloca aí o som de novo e a gente interage aí dentro dessa perspectiva. Vamos colocar aqui. Eu acho que agora já entrou mais um aqui. Deixa eu ver se a pessoa tá certo. Alô? Oi, aí, agora eu tô te ouvindo. Legal, Jane. Bacana. Boa noite, Porto Alegre. Boa noite. Legal, Jane. Olha aí, ó. O meu amigo Vicente também. Todos aqui são meus amigos, mas Vicente, estou falando de amigo, porque hoje eu falei com ele aí. Nós falamos hoje. Tudo bom? Beleza, Vicente. Bom, eu não sou artista, mas eu
Eu sou a titular herdeira dos direitos autorais do meu pai, que era músico. Legal. Ô, Jane, só da gente estar vivo na atual realidade igual nós estamos vivendo, somos todos artistas. Então é o seguinte, a Graziela também está por aí. Bacana, Graziela. Já conversei aqui com o pessoal, seja bem-vinda. E a proposta do nosso encontro aqui é a seguinte: nós vamos aqui usar da oportunidade para poder cada um esclarecer aí a respeito dos assuntos que viu e que vê dentro do ambiente do direito autoral das obras musicais, falando sobre a sua experiência, sobre a sua perspectiva. Como eu já disse aqui, os que entraram aqui depois, existem visões a respeito disso muito diferentes. Né? Por exemplo, eu, quando antes de eu estudar direito, eu tinha uma visão a respeito dos direitos autorais de um músico acompanhante. Então, eu sempre vivi na perspectiva do direito conexo. Então, depois eu precisei estudar e conversar, interrogar e ler e atuar para poder entender outras perspectivas do direito autoral, para poder isso fazer sentido prático para mim. Porque uma coisa é você ler a Lei 9.610 lá e achar que está tudo certo. E não é. Existe toda uma engenharia jurídica, engenharia de negócio por trás disso. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu estava falando hoje com um dos alunos do curso, que é um advogado lá de Joinville, que ele é compositor, ele é cantor, ele tem uma obra gravada, está no Spotify, e ele também é advogado, quer entrar para a área, mas antes de tudo ele é compositor desde que se entende por gente. E ele estava falando que ele se sente que dentro desse universo dos direitos autorais, a gente veio crescendo ao longo dessa história, e eu vivi isso, e posso dizer que isso é um relato verdade, que os direitos autorais, eles sempre, dentro do universo da música, eles sempre foram um tipo de matéria do direito onde outros cuidaram. Nunca o titular de direito, ele tomou consciência disso. Em todas as titularidades, o titular de direito, que é o que tem direito conexo, que é o músico acompanhante, ou seja, o titular compositor, o autor, o coautor, o produtor musical, esses grandes criadores, os criadores intelectuais, eles sempre terceirizavam isso. Quem se aproximava mais dessa engenharia, essa pessoa ela tomava mais conhecimento das coisas e às vezes utilizava até de alguma vantagem sobre isso. Eu já vi algumas vantagens aqui, vou até contar para vocês. Eu já vi uma vantagem de numa produção musical que era agenciada por um investidor, e a música ser uma música com um potencial muito forte, esse agenciador que tinha por detrás um investidor para poder promover aquela operação de negócio, que era aquela música. A música é uma operação de negócio, né? Esse investidor, ele simplesmente falou para o autor que ele para poder estar naquela situação de investidor, de cooperador com aquela música, tendo em vista a insuficiência financeira do compositor, ele estaria nos registros autorais como coautor. A proposta era essa. E depois houve toda uma discussão a respeito disso, porque de fato ele não era, aí precisou ter uma discussão até que chegou às vias judiciais. Mas às vezes, na pura da inocência de uma situação como essa, às vezes acontece isso. Então, eu acho que realmente a gente vive um momento muito bacana de mudança de perspectiva de todos esses criadores intelectuais dentro do universo musical, porque a música, ela se arrecada isso. Lá, por exemplo, no SBT, toda vez que vocês veem um programa de televisão lá no SBT, eles estão lá arrecadando, tem a fichinha lá do ECAD, que eles fazem aquele relato das músicas que são tocadas ali naquela oportunidade daquele programa de entretenimento, que quase todos são, e isso é faturado e é pago de acordo com o estimado pelo ECAD. Então, essa é uma fonte de renda. Existem as outras fontes de renda que diz respeito a esse licenciamento. Então, isso é um pouco do que a gente pode compartilhar aqui. Mas, vamos ver aí quem está a fim de contar a história aí primeiro, a sua história, e compartilhar comigo. Tem a Jane aí que levantou a mão primeiro. Deixa eu ver aqui. Dentro da outra sala tem
Bom, eu acho que tem uma mãozinha aqui, ó. Se vocês forem aí no participante, você levanta a mãozinha aí do lado, aí eu consigo ver. Se você, dentro dos participantes, você vai lá e manda lá uma mãozinha para mim. Mas se não conseguir... Aí, ó, a Jane mandou uma mãozinha, tanto aqui como aí, mas não tem problema não. Senão, depois a gente vai aqui revezando um de cada vez. Mas vou lá, Jane, eu vou liberar para você aí e você conta a sua história aí pra gente. Aqui, deixa eu ver. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Você ouve aí, Jane? Eu vou tentar ser sucinta. Legal. Você tá falando da onde, Jane? Eu moro em Porto Alegre, tá? Meu pai, falecido há quase 2 anos, ele é músico gaúcho, é o Pedro Bica, né? Teve umas 4 ou 5 obras gravadas em CD, mas temos de registro no ICAD mais de 90 obras. Certo. Como meu pai, a gente não morava perto, assim, eu nunca me inteirei de muito, por isso o teu curso, por isso que eu estou aprendendo. E, para minha surpresa, assim, tinha vários problemas, justamente nas questões de direitos autorais. E a questão que eu tenho, assim, claro que os músicos mais renovados, como o Gaúcho da Fronteira e tal, sempre foram muito corretos, assim, com o pai. Mas eu fui descobrir agora um golpe de um cara que 6 meses depois que o pai tinha falecido, foi numa cidade aqui em Pato Branco, no Paraná, pegou 8 músicas das mais rodadas do meu pai e botou no nome dele. Foi num cartório, fez um registro, foi na Warner, negociou as 8 obras, que é aquele esquema que eles pegam a grana lá, libera 5 anos, 10 anos de uso, pega lá 20, 30 mil reais e o cara... E eu tô numa briga agora para provar para a Warner que essas letras das músicas eram do pai. O meu pai era uma pessoa muito humilde, muito simples. E não fez. Alguns registros tem, mas não é aquele registro em cartório, aquele registro de uma maneira correta. E eu tive que provar que tinha CD gravado e tal, que eu tô quase conseguindo... Porque eu ameacei o cara verbalmente, porque era um cara que vivia tomando café na casa do meu pai, sem vergonha. E eu disse que eu ia pegar e ia dar os tiros nele, se ele não assinasse na Warner lá e dissesse que ele era sem vergonha, falcatrua e estava roubando as músicas do meu pai. E eu descobri, não esse mesmo cara, que tem uma pessoa que disponibiliza as músicas do YouTube, toda a ficha de música do meu pai. E eu não consegui registrar. E eu queria te perguntar, né, o que eu podia fazer em relação a isso. Não precisa, eu vou dar tiro no cara, né? E a questão do YouTube, assim, que é o nome de uma empresa que eu nunca ouvi falar, nem nada, não chega a ser registro. É uma pessoa que tem a coletânea das músicas do pai inteira disponível, se tu quiser baixar, e ele cobra. Entendi. Ô, Jane... É o que eu tenho. Entendi. Bastante assunto, né? Beleza, mas é assim mesmo. Isso você, de alguma maneira, tem essa relação de herança com a questão do direito autoral do seu pai, e para isso você precisa consertar um erro que já deveria ter sido feito antes, né? Agora, a primeira pergunta que eu tenho que te dizer... a primeira coisa Fizemos Oi? Né? Eu somos 3 filhos. Fizemos o inventário, nós somos 3 filhos. Eu aqui sou a tutora de todo mundo, porque eu tenho uma irmã que não mora no Brasil e o outro irmão pediu para eu administrar isso. Então tá tudo legal. Entendi, né? entendi. Só tem esses rolos que a gente foi descobrindo, né? Entendi. E a arrecadação, os direitos autorais do pai é 300, 400 reais por mês, assim, é um absurdo, sabe? Entendi. Agora... Mas alguém tá ganhando em cima. Ô, Jane, a primeira pergunta que eu preciso te dizer é o seguinte: eu atuei aqui em São Paulo num processo de inventário de um daqueles músicos do Charlie Brown, que ele lamentavelmente cometeu suicídio. E quando chega nessa situação de transmissão desse direito,
nessa transmissão dessa propriedade, né? O seu pai era detentor desse direito e agora está transmitindo para você. Isso aí você só vai conseguir realizar através do inventário, através de ações judiciais. É muito difícil você conseguir qualquer coisa, eu acho que é até impossível você conseguir resolver qualquer coisa diretamente nas instituições. Você tem um inventário ativo, tem alguém que cuide disso para você? Já fiz o inventário. Já está feito. Então, mas nesse inventário não foi comunicado esse patrimônio que precisa também ser partilhado? Sim, a relação das músicas que o pai tinha registrado, que são 93 músicas, estão registradas no inventário. Então, que... E você... Agora, deixa eu te dizer como funciona isso. Nessa situação, Jane, o que acontece? Dentro do próprio inventário, você tem que pedir... Você não, o advogado. O advogado ele tem que enviar um ofício, ele tem que pedir para que o juiz envie um ofício até as associações de direito autoral que o seu pai fez parte ou que fazia parte por um último tempo, e inclusive para as plataformas digitais, para que elas prestem contas lá nesse processo, para que possa fazer esse cálculo de forma lúcida, para poder entender quais são esses números arrecadados. Eles precisam prestar contas lá. Para você ter uma ideia, eu tenho inventários de pessoas que também já faleceram e também são detentores de direitos autorais, e esses direitos eles são transmitidos. A cada 3 meses, as associações elas mandam ofícios lá no processo judicial e falando, olha, o falecido, agora nesse dia de hoje, nesse tempo de hoje, ele arrecadou tanto, tem tanto aqui na conta dele. Então, você consegue se manter atualizado com esses ofícios que eles mandam regularmente a cada 3 meses no processo. Então, é muito importante que você... Eu tenho uma associação aqui em Porto Alegre, que é a Socimpro, eu segui usando eles, né? A mesma associação, está tudo ok com a associação. Perfeito. E, inclusive, o ECAD sabe que eu sou representante e os valores vêm para mim e eu distribuo para os meus irmãos. Perfeito. Só essa questão de provar que eu tô com essa dificuldade que, posterior à morte do pai, o cara faz um registro em cartório que as letras das músicas eram dele. A Warner negociou com o cara e eu não consigo que o cara libere para nós. E esse dinheiro está travado lá. E eu não consigo para eu provar, porque o meu pai não fez esse cadastro, entende? Entendi. Cartório, eu não entendi. E nós não botamos as 93 obras no inventário. Eu não coloquei mesmo. Entendi. Então, isso aí, para você fazer essa constituição dessa prova, você precisaria entrar com um novo processo. Aí o teu advogado, aí ele vai poder te orientar isso com bastante eficiência, com lucidez, para poder te explicar o que você vai precisar fazer. Mas numa situação como essa, a questão do inventário ela vai servir só para poder fazer essa transmissão que você já tem. Mas para poder constituir essas provas que você precisa, para poder dizer que aquelas autorias eram do seu pai e elas precisam ser transmitidas, você vai precisar fazer isso numa situação paralela. E isso através de pessoas, através de levantamento de documento, apresentações de documento, prestação de contas. Então, tem uma série de coisas que, de repente, você pode promover e, de repente, se você quiser, você pode pedir para o seu advogado me mandar uma mensagem, ou você me manda também no meu WhatsApp que você tem. Eu não tenho problema nenhum de repente, onde couber uma sugestão. A advogada ela não era especialista em direitos autorais. Foi um caso novo para ela. Entendi. E tanto que a gente fez, foi bem rápido, assim. Meu pai não tinha muitos bens, então a gente fez justamente só dos direitos autorais. E ela não era experiente, entende? Então, tanto que até ela descobrir que uma obra autoral era
um bem imaterial foi super complicado. Ela não tinha experiência mesmo. Então, infelizmente... É interessante eu ter feito o curso agora. Legal, legal. E assim, Jane, isso não é muito novidade, não. Esse ambiente que a gente está tratando aqui, eu não ouvi falar na faculdade de Direito quando eu fiz, eu fui ouvir disso depois. Então, não é culpa dela. É realmente um ambiente muito peculiar, é muito distante realmente de tudo que se aprende aí da forma geral, né? Então, bom, fica aqui a minha sugestão, que você diga se ela quiser entrar em contato comigo, para que de repente possa sugerir algumas coisas, possa incentivá-la a algum tipo de procedimento, que a gente possa de repente dividir isso daí numa troca de pensamentos, de ideias com relação para você poder garantir essa constituição de prova, fica aí. Agora, isso daí, a grande sacada disso tudo, Jane, é que assim, né, isso aí serve um baita exemplo, porque eu vi aqui, eu tenho a maioria dos meus processos que tenho de autores, eu tenho processos de músicos que participaram de gravações, a grande parte da vida dele, o cara passou a vida inteira gravando em estúdio. Aí ele nunca cuida disso, porque é uma coisa que ele sempre terceiriza. E aí é a minha insistência, que antes de que você terceirize, que você aprenda a cuidar. Porque se você aprende a cuidar, quando você terceiriza, você sabe cobrar. Então, nessas situações onde acontece essa situação da sucessão, é muito possível que, às vezes, aconteça esse tipo de coisa, porque antigamente pouco se falava sobre essa questão de transmissão de direito intelectual no momento do meu inventário. Então, vai para onde? Né? Realmente é uma coisa meio distante do mundo tradicional jurídico, no mundo comum jurídico. Mas é uma coisa que precisa realmente ser considerada, porque isso aí é uma espécie de fonte de renda, e depois que essa pessoa, que é a detentora principal, falece, isso vai ser transmitido aos seus herdeiros, e que para isso seja transmitido aos herdeiros, precisa ali ter uma formalidade pronta para poder dar um mínimo de trabalho para depois para os herdeiros, né, Jane? Não estou te ouvindo. Espera lá, acho que você pediu, você tirou o som aí, Jane. Tá. Ah, legal. Coloquei de novo. Tá, quanto a isso, eu queria saber se tu já tinha ouvido falar da tal de Reditriz no YouTube, que esses caras que estão usando as letras de música do meu pai. Eu tô achando muito engraçado isso. E eu queria um modelo. Eu, como sendo herdeira e eu que assino pelas letras do pai, um modelo de contrato para eu poder autorizar pessoas a gravar a música dele que estão me pedindo. E eu não estou achando nada parecido. Assim. Difícil achar mesmo. Então, Jane, é o seguinte, você depois me chama no particular e... Por isso mesmo, eu ia te dizer, para não ficar só eu falando, as outras também querem falar. Claro, você me chama no particular depois... eu te ajudo sim com essa ideia de contrato, de cessão de direito, eu até dou uma verificada nos documentos que você tem aí, não tem problema, e com relação a esse pessoal que você disse no YouTube, eu não conheço, mas a utilização das letras, né, eu não sei como é que está acontecendo isso, mas isso de certa forma precisa em regra de autorização, não sei como é que está usando, eu estou aqui olhando a grosso modo, né? A gente precisava ter uma referência mais próxima para poder concluir de fato o que está acontecendo. Mas, em regra, a situação precisa de formalidade para poder ter uma sessão de direito para poder utilizar. Então, eu te peço isso, então. Me chama... As músicas do pai. Bacana. Tem mais de 30 mil visualizações, entendeu? Quero monetizar as músicas dele, esse cara está ganhando dinheiro em cima, sabe? Eu tô achando estranho isso. Então faz isso, Jane, vou deixar para você. Você tem o meu contato no WhatsApp, você me chama durante a semana que vem, e aí a gente conversa, eu te mando um modelo desse contratinho, te ajudo aí com isso, e eu espero que daqui para frente as coisas começam a clarear aí para você, com base nesse conhecimento todo que você está adquirindo aqui também. Tá, muito obrigada. Eu te agradeço, o teu material é maravilhoso.
Obrigada mesmo. Obrigado, Jane. Fica com Deus aí, viu? Vou ficar aqui assistindo o resto da live aí, tá bom? Legal. Fica com a gente aí. Não vai não. Legal. Claro. Bom, a Jane que falou agora, depois quem levantou a mão foi o Conrado. Beleza. Vamos lá. Ativei o som aqui do Conrado. Beleza, Conrado. E aí, meu caro? Boa noite, tudo bom, Emerich? Boa noite, Prazer querido. estar aqui com vocês todos. Opa, que legal. Eu falo aqui de Florianópolis. Bacana. Sou formado em Direito, sou testemunha do que você falou, que a gente, nos 5 anos de faculdade, não tem nada de direitos autorais. É uma área totalmente desconhecida para 90%, talvez mais, dos advogados. Eu falo isso até pelos meus colegas, que falam em patentear livro, patentear música, né? Esse tipo de coisa que, para a gente que é da área, chega a ser um sacrilégio. Exato. Eu nunca trabalhei com direitos autorais. Eu fiz um mestrado em direitos autorais na Universidade de Glasgow, na Escócia. Não foi em direito, na verdade, foi em propriedade intelectual, mas naquela universidade tinha um centro de pesquisa em direitos autorais muito forte. Maravilha. E hoje eu integro o núcleo de pesquisa em propriedade intelectual da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou pesquisador lá, mas eu sempre senti muita falta de uma perspectiva. Você fala de perspectivas, eu achei muito bacana esse teu enfoque, uma perspectiva mais prática dos direitos autorais. Sim. Eu participo muito das discussões acadêmicas, mas eu vejo que mesmo essas discussões acadêmicas de altíssimo nível, elas acabam ficando muito mais voltadas para questões de políticas públicas e acabam não resolvendo o problema do cidadão comum. Isso que você está fazendo aí, e você foi o teu curso, eu já vi há algum tempo procurando na internet alguém que tivesse esse enfoque mais prático dos direitos autorais. E você é o cara que consegue fazer, o único que eu estou vendo na internet que consegue fazer isso. Acho muito bacana. Que legal, obrigado. O meu interesse em direitos autorais foi, de uma forma geral, principalmente na internet. E nunca foi assim voltado para a música, mas quando eu vi que você está dando esse enfoque prático de resolver realmente um problema, uma dor, e às vezes um problema que a pessoa nem sabe que é um problema, eu falei, poxa, tá aí um cara que merece ser acompanhado. E eu tô aqui justamente para aprender contigo. Que isso, cara. A gente vai trocar aqui muito conhecimento. É um prazer ter você aqui, ainda mais aí numa condição acadêmica como a sua. E para nós aqui é realmente uma grande honra. Agora, isso que você está falando é realmente uma dor que eu senti. Talvez, Conrado, essa minha ideia de simplificar, ela vem porque eu, quando cheguei na faculdade de Direito, com 23 anos, eu já tinha alguma história de vida. Essa história de vida para trás, eu tive uma história de vida como músico. E eu vivi ali conhecendo o dia a dia da dificuldade do acesso a essa informação. E quando essa informação vai para esse criador intelectual, para esse músico, para esse artista, para esse compositor, quando chega para ele, chega muito confuso. Chega sempre numa situação de comunicação complexa. E isso, eu senti isso. E discutíamos isso em grupo e falávamos nisso. E quando eu sempre tinha a intenção de advogar e tinha o interesse, o sonho de advogar nessa época, nessa idade, eu já fui com esse desejo. E ao longo desse todo tempo, eu já tinha essa intenção de tentar captar essas informações como eu pudesse e levar de volta. Quando eu terminei, esse projeto aqui que eu só consegui colocar ele agora em prática nesse período da pandemia, porque a advocacia propriamente dita, ela toma muito tempo e ela não me deixava concluir isso. E isso aqui que a gente está fazendo, isso aqui é o meu grande sonho, cara. Tá reunido com pessoas falando a respeito de direitos autorais das músicas, porque esse ambiente aqui é praticamente a minha história de vida. Eu fico tô a vida toda envolvido com isso de uma maneira prática, depois de uma maneira acadêmica, depois de uma maneira como advogado, né, dentro do ambiente militando como advogado nesse tipo de área.
Mas o meu objetivo era, assim, ter outros advogados também para poder compartilhar essa informação no que diz respeito ao que eu recebi atuando como um músico e vendo os outros ali totalmente perdidos. Mas como que é? Deixa que o fulano cuida. Deixa que a pessoa vê. E o outro que, de repente, produzia criações intelectuais. Por exemplo, eu conheci uma vez um maestro de João Pessoa, que ele fazia, ele tinha composições eruditas de um padrão assim estratosférico para o nosso país, que tem uma cultura propriamente dita contrária a esse ambiente erudito. E ele nunca fez nenhum tipo de veiculação às suas obras ao nosso sistema de direito autoral. Ele não tinha essa informação. Para ele, o mercado ele se resumia em produzir, vender. Produzir e vender aquela obra já reduzida a um fonograma ou essa obra através de uma apresentação. Mas essa propriedade, ela nunca foi alvo de um debate interno com ele ou de outras pessoas, porque sempre ficou num ambiente abstrato. E porque por estar nesse ambiente abstrato, nunca foi explorado. Depois de muito tempo, que ele tomou consciência e eu acabei auxiliando ele nessas situações, eu tive muito trabalho para conseguir pegar tudo isso que ele conseguiu produzir, tudo isso que ele conseguiu criar e poder transformar isso num ambiente de propriedade intelectual, né? Num ambiente formal, depois de muito tempo. E deu muito trabalho, porque aí vem outros que se colocam como titular, como coautores. Infelizmente, no nosso Brasil Tupiniquim é possível que isso aconteça. Então, mas isso que você disse com relação ao interesse dessa minha visão simples, de realmente atingir o máximo da simplicidade para conseguir deixar para a pessoa que tem essa característica de interesse pelas essas criações intelectuais e sobre a proteção, seja ela um criador, seja ela alguém que pense em fazer uma assessoria, uma consultoria, ou atuar dentro desse tipo de ramo, mas que ela receba essa informação de uma forma mais prática possível. Sim. Acho isso fantástico. Está de parabéns pela iniciativa, Emerich. Uma iniciativa louvável e tenho certeza que vai auxiliar muitos músicos aí pelo Brasil. É só um começo. Isso Legal. Aí é só um começo. Bacana, Conrado. Fica com a gente aí. Se você tiver mais alguma coisa para poder falar com relação aos outros colegas que estão por aí, por favor, se manifeste e fica próximo aí. Você tem o meu contato de WhatsApp quando quiser também conversar, estiver aqui por São Paulo. Tem um outro colega, o Everton, aí de Florianópolis também, né, Everton? Isso. Eu sou vizinho, praticamente, de São José, aí do lado. Moramos eu moro aqui no continente. A poucos quilômetros. Tudo bem? Maravilha. Prazer, Everton. Prazerzão. Bacana. Então é isso, Conrado. Obrigado, viu, pela sua participação, pela contribuição e pelas suas palavras, assim, principalmente. Obrigado mesmo. Legal. Então, tirei aqui. Agora, o outro que estava é o nosso colega, o Mindbender. Eu não sei o nome dele, ele vai falar para nós agora. Vamos lá, meu querido. Cadê ele? Está aqui. E aí, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu nome é João. Oi, João. Meu nome artístico é Mindbender. Legal. Acho que o meu é diferente de todo mundo aqui. Eu sou DJ, produtor de música eletrônica, eu tenho 22 anos, eu atuo no mercado de festa rave. Que massa. Então, eu estou entrando aqui justamente para eu saber que eu gosto muito de marketing, então eu estou me formando na faculdade de marketing. Legal. Me focando mais na parte de gerenciamento de carreira, da parte de direcionamento artístico e da parte de pegar o 360 do DJ em si. Legal. Então, o meu foco na parte dos direitos autorais é justamente eu aprender isso, porque no marketing, dentro da minha área, vai ser o total diferencial dentro de qualquer assunto. Então, o meu foco não é muito arrecadar
só coisas em ECAD, porque hoje o Psytrance, que é o que eu toco, não é um estilo em alta para eu tocar em rádio ou em coisas assim, mas dentro do meu mercado a gente ainda está formando jeitos de, por exemplo, quando eu tocar a música numa festa, ela ser contabilizada. Isso ainda não existe. Sim. Então, esse é um meio. Eu já fiz curso de Music Business na IMEC, que é uma das maiores escolas de DJ do Brasil, e tem participação mundial também. Que massa. E é mais ou menos isso. Eu atuo aí faz 5 anos, eu tenho 22, eu toco desde os 17 em festa. Eu já tomei prejuízo de 50 mil fazendo festa, por causa que eu larguei as coisas na mão dos outros, e agora eu tô aqui para mostrar para todo mundo que eu faço e vou chegar num nível que ninguém chegou sabendo das coisas. Legal, isso aí, João. Tá fazendo a diferença, né? É isso aí. E, João, me diz uma coisa, dentro de tudo que você já terminou o curso, você já entendeu ali? Não, como é que tá ali as questões que foram abordadas? Como é que tá isso contigo? Tô no módulo 5 ainda. Para mim, o seu conteúdo é que nem esqueci, Conrado, né, que acabou de falar. Sim. É que nem ele falou, para mim, isso é um conteúdo que falta para as pessoas. Tanto que eu trabalho com marketing digital. Eu vendo, analisando suas propagandas, eu vejo que o conteúdo não tem chegado ao tanto de gente que deveria chegar. Porque é um conteúdo que realmente, sabe, tá ali, né, mostrando o que fazer de uma forma simples, rápida e curto prazo. Porque hoje é que nem você falou, a gente não tem tempo. Exato. E na pandemia a gente criou tempo. Para mim, o meu mercado foi assim absolutamente ótimo. Eu estava sem evento direito, sem todas as coisas, e eu estava retornando, né, do meu prejuízo financeiro. Então eu afastei da cena para conseguir esse retorno. E com isso agora a gente está em ascensão. E com a pandemia zerou. Nunca no nível mundial todos os DJs ficaram no mesmo nível. E a partir do começo da pandemia, as pessoas começaram a se ampliar. Então, essa é a parte que eu tô. Eu tô no pegar a parte artística que eu já tenho, eu tô ampliando no 360. Mas a parte dos direitos autorais, eu quero saber mais sobre como que eu coloco minhas músicas nas associações para eu conseguir receber por isso e para eu ter o meu direito ali. Eu quero que aquela música seja minha, e que se alguém for tentar samplear ou se alguém for tentar roubar minha música, de alguma forma, bloqueie essas coisas. Entendi. Então, bom, antes de tudo, João, vou te dizer o seguinte, a gente tem um cara aqui que ele entende muito disso, que é o Everton, e depois vocês podem trocar umas figurinhas aí, porque ele transita dentro desse sistema de música eletrônica já há bastante tempo e tem um vasto conhecimento e operação dentro disso também. Agora, no que diz respeito à sua produção, cara, a única coisa que é muito bacana que você avance lá, e a gente se encontra aqui outras vezes, é que você sempre se preocupe em documentar as coisas que você faz, né? Você sempre documente todas as suas criações, que você consiga catalogá-las. Olha, eu criei isso no momento X, e essa minha criação aqui, ela veio por conta dessa inspiração, então isso me reservo a fazer essas formalidades para poder certificar que isso daqui é meu. E quando você for levar dentro das plataformas aí digitais, sempre você fazer uma consulta de avaliação dentro das agregadoras aí, existem umas agregadoras interessantes que elas, de repente, elas têm um caráter muito similar à sua especialidade de artística. Então, tem várias. Eu não sei se você deu uma olhada no meu e-book, mas eu fiz uma atualização ali agora, onde eu especifico cada uma das agregadoras, falo que cada uma delas tem de melhor e tem de... não de pior, mas que tem de diferente com relação à outra, e ali o caminho para você poder fazer. E eu tenho uma outra coisa que é muito interessante que você saiba, né? Você fazendo essas formalidades, de você estar se documentando com tudo isso, essa é a grande sacada. A grande sacada do direito autoral é isso, é você não deixar a sua inspiração, essa perspectiva da energia de você estar criando, né?
eu tô com o meu baixo ali atrás, eu pego o meu baixo aqui, eu crio coisas maravilhosas, tal, não sei o quê, e deixar isso ao vento. Então é muito legal que você se documente com isso tudo para que você não se comprometa com essa sua criação e depois ao qual isso possa ser fruto de execução pública, fruto de negociação, alguém queira utilizar a sua, de alguma maneira, a sua criação, né, as suas trilhas, a qual você faz, você pode vender essas trilhas. Você pode vender as trilhas. Né? Você pode vender as trilhas, você pode alugar essas trilhas, você pode deixar lá para tocar e ganhar pela execução, você pode fazer um monte de coisa com isso. Isso é outro ponto Então. que eu queria trabalhar, porque eu sei que no curso de Music Business que eu fiz na IMEC, eles falam bastante dessa parte, que você consegue vender, mas que tem tipos de venda. O tipo que você vende tem uma participação em cima, e o tipo que você vende a música, tipo, vender pro cara e é dele, pronto. Então, isso é muito legal, cara. Você imagina assim, você com 22 anos já está com essa perspectiva. Às vezes eu vejo lá no Facebook, as pessoas vêm assim e comentam assim para mim. Esse negócio de direito autoral é bobagem, o mercado não para. Cara, o cara não tem noção de tudo isso aqui que a gente está falando. A gente está falando em ceder a obra, de vender, de licenciar, de fazer milhões de operações de negócio com isso, né? Então, você pode ter eu tenho um aluno aí no curso, ele não está aqui hoje, ele tem 18 anos e ele está montando um site, ele está produzindo trilhas e está montando um site para poder vender essas trilhas que são famosas, eles são chamadas trilhas brancas, né? Isso quer dizer que ela não tem autor, então ele está produzindo e te vendendo isso, passa a ser seu. Televisão compra, rádio compra, um monte de mídia, de setor, de ambiente do entretenimento, eles compram isso. E muita gente, às vezes, não tem acesso a essas informações. E aí a gente aqui, batendo esse papo, de repente vem um insight aqui e você consegue sacar que dá para fazer tudo isso. Então, legal, cara. Justamente, rapidinho, essa parte, porque eu produzo Psytrance, então eu tenho, só para você entender, eu tenho o meu foco artístico e o meu foco business, né, que eu trabalho bastante no Pai do Mar. O meu foco artístico é a parte do Psytrance, o meu foco do business seria mais essa parte do ECAD, que eu sei que o meu tipo de som não encaixa na parte comercial hoje. Eu entendo esse mercado. Para mim, o meu foco de direitos autorais vai ser criar projetos paralelos aonde o foco é streaming. Perfeito. Projetos autorais focados para streaming, onde eu sei que eu vou ganhar dinheiro com isso no ECAD e arrecadações. Principal. O mercado do streaming também é muito bacana que você explore esse ambiente digital, porque lá ele tem uma arrecadação paralela a essa questão de associação. E é muito legal que você se ligue nisso daí, de estuda bastante essas agregadoras internacionais, porque elas realmente fazem pagamento independente desse ambiente de ECAD, de associação. Mas, cara, eu adorei demais te conhecer, viu, João? Parabéns aí pela sua iniciativa, pela sua maneira de ver, de querer aprender, de querer sair do teu ambiente de conforto, né, cara? Porque você está aqui tratando de direito autoral no meio de um monte de gente com uma perspectiva diferente, como a gente viu aqui, né? Cada um aqui dentro de um universo, atrás do seu próprio interesse com relação a isso. Então, parabéns, cara. Muito legal mesmo. Fiquei contente. Espero te ver aqui mais vezes, viu? Com certeza. Legal. E qualquer coisa, você tem meu WhatsApp, só falar comigo ali e a gente troca uma ideia. Com certeza. Valeu. Legal, João? Beleza. Então, agora a gente vai passar para o André Galvão. Deixa eu pedir aqui. Ativei. Beleza. E aí, André, tá me ouvindo? Não tô ainda. Aí. Opa, tô ouvindo sim. Beleza, André. Ouvindo, sim. Tudo. Pois é, boa noite a todos aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Espero que todos aí estejam muito bem aí, né? Esse momento complicado que todos nós estamos passando, né? E, enfim, só espero que tudo esteja bem. Pois então, assim, primeiro ponto, assim, gostaria de, assim, parabenizar, assim, pelo curso, né?
lhe parabenizar aí, mestre Emerick, porque realmente é uma iniciativa muito bacana e é algo que, como o pessoal aí já falou, é algo que a gente está precisando muito e a gente vê que na prática, não só na prática, mas na internet de uma maneira geral, é muito incrível, né? Porque a gente observa que a internet é um mar de informações, mas muitas informações desencontradas, né? Então, assim, parece que a gente está afogado no meio de tantas informações, certo? Quando é tanta coisa, são tantas pessoas que se dizem ser especialistas sem ser, e a gente fica assim, mais confundido do que sabedor de informações, sabe? É um negócio muito delicado. E, assim, eu pude verificar que estou verificando até agora que aqui o curso está sendo algo muito rico, não só pelas informações que são passadas de uma maneira muito didática, mas também até mesmo pela compreensão, pelo modo, né, pela acessibilidade. Eu acho isso muito bacana. Eu gostaria de desde já dar aqui o meu muito obrigado aqui com relação a isso. Bacana, André, E bacana demais. aí, pois então, assim, enfim, então é um tema assim muito muito rico e que eu tenho aqui muitas dúvidas, muitas questões, mas acho que a gente poderia deixar isso para acho que o foco aqui agora é mais uma questão de apresentação, né, de falar como é que é assim, a lida de cada um de nós aqui com a música. Acho que seria mais esse, né? Isso. E com base nisso aqui que eu vou falar aqui. Bem, é o seguinte, hoje em dia eu sou, além de músico, né, sou formado em Direito, né, sou formado e pós-graduado em Direito e sou concursado, sou funcionário público, então trabalho diretamente com o direito em si e eu trabalho num tribunal. Mas, assim, a música sempre foi minha paixão, desde os 3 anos que eu toco e componho e, assim, depois que eu me formei e tudo mais, eu enveredei, né, pelo caminho do direito. Mas, assim, sabe quando a gente vai, assim, estudando, a gente vai caminhando, a gente percebe, assim, que sabe que tava faltando alguma coisinha, assim. E aqui, enfim, eu sei que tem muitos aqui que, além de músicos, são do direito, inclusive o próprio mestre aqui, né, também, né, além de músico, também é do direito. E aqui eu não estou aqui no sentido de julgar qual a área que é melhor, mas eu acho que são áreas que se complementam e que trabalham diversos aspectos da nossa vida e sempre andam de mãos dadas, assim, pelo menos eu vejo dessa forma. Mas, assim, o fato é que depois que eu fui seguindo o caminho do direito, mesmo assim, eu sempre sentia que a música ainda era o que me faltava ali, focar e tudo mais. E eu sempre tive comigo, assim, essa importância da música. E o que acontece, por que eu estou falando tudo isso? Que, assim, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, quando isso, há mais ou menos uns 2 anos, um amigo meu, da época do colégio, fez uma proposta: o que tu acha da gente pegar e criar um estúdio? E aí nós criamos um estúdio. E aí o que acontece? O estúdio, no caso, fica num imóvel que é meu, né? Eu que sou o responsável pelo estúdio. E ele foi me auxiliando e tudo mais. E aquele foi um pontapé inicial muito importante, porque a gente começou muito pequeno, né? Inicialmente, nós éramos um estúdio que fazíamos basicamente só ensaios para bandas e basicamente bandas de rock, né? Que é, assim, o meu estilo musical, que eu tenho, assim, maior preferência, né? E hoje é o estilo musical que a gente mais atende. Mas, assim, as coisas foram crescendo, graças a Deus foram crescendo. E hoje em dia nós somos além de um espaço em que nós alugamos para oferecer esse serviço de ensaio, mas nós também somos uma produtora fonográfica e uma editora também, né? Com filiação ao ECAD, a Abramos e tudo mais. E, assim, é muito curioso porque, mesmo para gente que toca há muito tempo, mas quando a gente entra na produção musical e nesse ramo de direito autoral, né? Eu, no caso, mais na parte prática em si, né? Porque, como até disseste, na faculdade a gente não chega a aprender de uma maneira muito profunda, é algo um tanto quanto superficial, né? Ali, de uma maneira assim, não muito aprofundada. E agora que eu estou vendo assim mesmo na prática como é que as coisas funcionam, assim. Então, mas o que eu ia falar, na verdade, é que é muito curioso a gente perceber que a música, ela é toda uma cadeia, ela é toda uma indústria que tem diversos profissionais e diversos ramos e campos que às vezes até para quem, entre aspas, só toca, né? E aqui eu não estou falando de maneira pejorativa, muito pelo contrário. Às vezes a gente até nem imagina, né? Que tem uma série de pessoas que fazem parte dessa engrenagem, né? Que às vezes a gente nem sonha, nem imagina.
Então, assim, para mim está sendo algo muito, muito bacana, muito gratificante. E até mesmo por conta agora da nossa editora, então, assim, pelo menos o meu foco nesse momento é conhecer e saber trabalhar cada vez mais com essas ferramentas digitais de streaming, né? Até porque, como eu te falei, né, a gente vê muita informação desencontrada por aí. Tem muita gente que diz que se você sobe a música, isso já é o suficiente para lhe render alguma monetização nas plataformas digitais. Mas tem gente que diz, olha, mas para você receber alguma coisa, só se você for afiliado à UBEM, porque a UBEM é a única que tem aquele acordo com o YouTube, com o Spotify, não sei o quê. Então, a gente vê muitas informações assim que a gente precisa dar uma parada nessas arestas, sabe? Mas só de estar aqui, assim, de compartilhar a experiência com os demais colegas, assim, eu me sinto muito, muito grato, assim. Então, gratidão é a palavra que resume aqui. E é isso. Espero que tudo dê certo aí e que seja algo muito produtivo para todos nós. Bacana demais, André. André, deixa eu te perguntar, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 28. Legal, cara. 28 anos aí já está empreendendo aí com louvor, né? Muito legal. Assim seja. Muito legal. Esperamos que dê certo aí. Cara, você tá fazendo assim um caminho muito muito bacana com relação ao ambiente do business da música, né? Você já está protegido pela questão do direito, porque você tem a perspectiva do direito contigo, mas agora você, conhecendo aqui de uma matéria que é realmente omissa dentro do sistema tradicional jurídico, né? É muito diferente. Então, você está fazendo o caminho certo. Agora, dentro aí que você me disse, da tua operação de negócio, que é o teu estúdio, né? Você tem uma atividade autoral, né? Com uma banda, me parece, e você tem também esse estúdio ao qual você quer produzir gravações de criadores, né? De quem chegar, de fazer criações, fazer ali produções, né? Desenvolver ali fonogramas e atuar ali como um produtor musical, talvez, e também aí como uma editora. Cara, você está com todas as ferramentas possíveis na mão para poder viabilizar negócio. Agora, a grande sacada é você estar muito acostumado tá muito acostumado não, mas você se interessar em estar muito acostumado em desenvolver formalidade diante de toda essa operação que você vai desenvolver, né, cara? Porque você vai ser aí um produtor fonográfico, você aí já está na condição de editora, você tem um monte de coisas aí que você possa explorar de uma maneira íntegra, de uma maneira lúcida e cooperar, inclusive, com artistas aí que, de repente, precisam de um mundo acessível para poder desenvolver as suas criações. E tanto você aí, cara, com todas essas ferramentas na mão para fazer a produção, para poder funcionar como editora, isso te coloca realmente numa situação muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Agora, boa noite. Opa, boa noite. Bem-vindo aí, Rodrigo. Então, é muito interessante que você se preocupe dentro disso, como você já tem aí. O fato de você ser servidor público, você trabalha no Tribunal Estadual, Federal? Eu trabalho no Tribunal Federal. Você da onde, André? Eu sou de Belém do Pará. Tá, e você trabalha aí na Justiça Federal? No TRT, que é um tribunal federal, mas você trabalha específica, né? Você trabalha na Justiça do Trabalho. Você trabalha na Justiça do Trabalho. Isso. Bacana. Legal. Então, olha que legal, né? Tem tanta coisa legal que dá para ajudar pessoas dentro do setor do entretenimento propriamente dito. A gente se distancia aqui um pouquinho do ambiente do direito autoral, mas dentro do ambiente do entretenimento propriamente dito, eles precisam de tanto auxílio no que diz respeito à perspectiva de formalidade de trabalho, a viabilizar composição, da maneira como resolver o negócio do trabalho deles. Então, já é uma baita de uma oportunidade aí para poder você também pensar em desenvolver negócio com isso, cara. Porque dentro do direito autoral, como eu te disse, você está servido aí de opções para poder transitar, né? Com a produção, com a cessão de direitos aí das editoras, de você poder fazer isso. Com relação a essa que você me disse também aí,
com relação ao fato das... E tem aí que se ventila, né, que para que você opere as suas obras dentro do setor das plataformas digitais, você tem que estar especificamente sob a ótica de uma associação propriamente dita. Não existe um monopólio com relação a isso, cara. Né? Não existe nada que te coloca, até porque a maioria... Essas agregadoras, elas são internacionais e elas não têm um vínculo propriamente dito. O que você precisa é formalizar essa relação com elas para que você possa fazer ali os cadastros e as inclusões. Mas é uma coisa que se ventila aí para poder ter um terceiro operando o negócio. Então, não tenho uma opinião sobre isso com relação a colocar mais um diante disso. Então, cara, legal, gostei muito de ouvir sua história. Você está em que parte ali do curso? Onde que você está tratando ali? Bom, pois então, né? Eu comecei o curso recentemente, eu ainda estou ali pelos primeiros módulos, assim, né? Legal. Então, André, uma coisa que eu queria te pedir é que você, agora avançando, cara, você vai iniciar ali o debate dentro do direito patrimonial. Eu fiz umas inclusões agora, recentemente, sobre plágio, uma discussão. Eu peguei um caso no Rio de Janeiro de um plágio. E aí eu precisei fazer um estudo muito grande para poder debater que um perito... a gente contratou um perito por fora para discutir que aquilo ali era de fato um plágio. A gente precisou significar o plágio de várias formas, estudar algumas jurisprudências com relação a isso, e tem ali também incluído lá por último. Hoje também tem, eu vou fazer a inclusão hoje de um papo que eu bati com um compositor, cantor e advogado, que é de Joinville. E ele realmente tem muita dificuldade para poder fazer levantamento a respeito do que foi arrecadado, o que está acontecendo, porque as coisas já estão devidamente formalizadas, mas ele não sabe tomar ciência disso. Então, a gente estava tratando sobre a respeito dessa constituição da mora, desse pedido, né, popularmente falando, de você pedir para que a parte responsável administrativamente dessa verificação, dessa checagem de números, apresente para você, de muito boa fé, as coisas que estão sendo levantadas com relação àquela tua propriedade imaterial, essa tua propriedade intelectual, que é a música. Então, é muito bacana você estar por aqui. Eu espero que te ver por tudo isso que você falou, sobre o teu empreendimento também. Tanto o João aí quanto você, que a rapaziada, né, que está aí investindo aí nesse ambiente. Cara, eu vou estar mais vezes aí, pelo menos a gente vai estar se encontrando aqui cada 15 dias para bater esse papo e trocar essas ideias aí diante dessas situações, né, que aparecem dentro desse ambiente do direito autoral das obras musicais. E eu espero te ver mais vezes. Eu vou chamar vocês lá, eu vou bater. Vamos lá, cara, falar lá na aula nossa lá. Com certeza, pode deixar aí. Com certeza. Legal. Mas, João, obrigado por estar aqui. Eu fico muito honrado com as suas palavras e agradeço muito o tempo que você se dispôs a estar aqui com a gente. Opa, isso aí. Beleza, então? Tudo certo. Tá. Você ouviu aí, eu te mandei deixei para você aí um agradecimento aí final para você estar com a gente aqui esse tempo. Acho que tampou o som aí, você não ouviu. Mas, cara, obrigado mais uma vez. Forte abraço. Valeu. Bom, agora não tem mais ninguém de mãozinha levantada aqui. Eu vi que teve uma pergunta aqui, ó, do Tiago. O Tiago fez uma pergunta. Tiago, você não quer falar aí, cara? Se apresentar para o grupo? Tiago tá por aí. O João tá falando que ele esqueceu de falar que ele é de Americana. Legal, João. Americana é cidade top. O João me fez uma pergunta aqui, ele no bate-papo, se é possível liberar as minhas músicas em vídeos do YouTube de parceiros, amigos, clientes e ganhar alguma coisa com isso. Se sim, sabe me dizer quanto pode me render e como fazer isso? Exemplo, um cliente gostou de algumas músicas e quer colocar tocando no fundo nos vídeos dele como YouTube. Cara, você vai precisar...
que é possível liberar desde que a propriedade seja tua, né, Tiago? Eu preciso entender um pouco mais a fundo isso que você está dizendo. Que é possível você negociar isso, liberar e trocar ali um contratinho, uma minuta a respeito disso. É possível que você possa fazer isso sim, mas tem que estar combinado, tem que estar cedido, tem que estar tratado ali numa mera formalidade, num contrato ali, num combinado de documento, num pacto ali de trato a respeito dessa sessão, que a pessoa vai usar que jeito, vai usar por quanto tempo, vai fazer o quê, qual é o limite disso, qual é o prazo, e se ele não fizer da maneira que combinou. Então, ali, o que acontece? O que você pode fazer? Pode, mas você precisa alucinar algumas coisas que podem acontecer diante dessa tratativa que você está fazendo, para que, se de repente acontecer, você já tem alguma regra pronta. Eu vejo muito licenciamento de música que não tem prazo. Eu cansei de ver licenciamento de música aí, principalmente o pessoal que faz liberação de música no Nordeste, assim, desses forrós que tipo, um monte de banda grava. Um monte de banda grava um monte de banda. Todo mundo grava lá. Eles gravam, tipo, 35 bandas gravam as músicas dos caras. E aí uma vez eu fui ver que eles me mandaram aqui e falou, olha, queria ver que você analisasse, porque tem uma coisa que está incomodando, parece que vai ter um distrato aqui. Eu fui ver, o contrato não tinha um prazo, e isso realmente acaba dando um baita de um problema. Então, se você quiser, você pode me chamar no WhatsApp depois e a gente trata disso daí. E beleza, obrigado pela pergunta aí. Se você quiser aparecer aí, estamos aqui para poder realmente compartilhar. Bom, nós estamos aqui, não tem mais ninguém aqui de mãozinha. Tem mais alguém que quer falar aí? O Everton, o Rodrigo aí que chegou por fim. Quer bater um papo aí, Rodrigo? A Graziele que não pediu para... Não apareceu também, não sei se ela está me ouvindo. O Everton quer falar aí, Everton? Fala, meu caro, tudo bem? Beleza. Cara, legal. É assim, cara, é legal disso tudo. Cara, é assim, eu vou contar uma breve minha história para o pessoal se situar, né? Como isso é difícil, como esse negócio é enrolado. Assim, pô, eu toco desde que eu era moleque, quando tinha, o quê? Em 1996 eu já estava na minha primeira casa noturna, cara, como iluminador e assistente do DJ residente, entendeu? E se desde aquela época eu já entendesse tudo que eu aprendi agora nesses últimos 3 anos, essa história começou quando assim, ó, eu comecei a produzir em 2009, de 2009 a 2017 eu produzi umas 10 músicas, não registrei nenhuma, nem sabia que isso existia, ninguém avisava a gente, simplesmente a gente corria atrás de labels de fora para lançar, era o nosso, tipo assim, a nossa meta era fazer a música e uma label gringa lançar. Fazia isso, lançava, os caras não te situavam, quem finalizou a música contigo não registrou. E nessa história de 2009 a 2017 eu parei de produzir, entre 2009 até 2017 eu parei tudo, porque cansei, né, de produzir, não tinha resultado. E em 2017 eu comecei a fazer aula de música. E aí de lá para cá comecei a mudar o mood, né, aprender as coisas, saber sobre registro, começamos a registrar as obras. E a minha primeira obra, assim, que eu fiz depois desse curso de música que eu fiz durante 2 anos, essa obra foi muito consistente, cara, foi boa e tá tocando em rádio. Tá tocando em rádio desde 2017, quando eu mandei um promo pros caras, os caras gostaram. E simplesmente de lá para cá eu não recebi 1 centavo dessa execução pública. Então toda essa história da procura do Emirate e foi por causa disso, para entender, a minha música estava registrada, aí comecei a correr atrás da associação, eles fingem que te ajudam, mas não, parece que não estão nem aí, entendeu? É um negócio meio difícil, assim, porque também a gente não tem informação, mas eles simplesmente também não a impressão que dava alguns anos atrás, falando há 3 anos atrás, é que os caras dificultavam, não estavam nem aí, porque simplesmente ele deve ter milhões e milhões de pessoas com o mesmo problema e não consegue atender todo mundo. Essa é a minha impressão. Aí, agora, depois de 3 anos aprendendo tudo que eu aprendi, hoje eu já estou com 16 obras registradas
e tem mais umas 10 que estão em processo, que agora está demorado, pelo menos há 40, 50 dias para essa música ser realmente efetivada, registrada. E ainda estou tentando receber essas músicas que tocam desde 2017. Agora, pô, daí tu liga lá nos caras e aí eu descobri que tinha um probleminha num dos cadastros. Aí eu estou tentando arrumar. Isso está passando 3 meses para arrumar um cadastro. Então é tudo uma coisa complicada. E também lancei minha gravadora para não ter que depender de ninguém. Aí agora já te pergunta, essa é uma das perguntas que eu quero. Eu tenho também que registrar minha gravadora lá na Abramos, né? Eu já sou registrado como produtor, eu sou um produtor, eu estou registrando todas as minhas músicas com meus parceiros de composição. Ainda não entrei no negócio dos contratos, mas já tem música pronta, eu quero correr atrás disso agora, é o meu próximo passo. Primeiro é deixar todas as obras registradas e depois esse negócio de efetivar contratos para as músicas novas que eu vou lançar a partir de agora, todas elas vão ter contrato, porque simplesmente eu contrato as pessoas para me ajudarem, mas elas estão no cadastro, estão lá nos direitos, só que a gente não formalizava, né? Como isso o Emerite está me dando um suporte. A partir de agora, tudo que eu lançar vai ser formalizado, e então eu estou nesse ponto, assim, né? Tentar buscar algumas coisas que estão pendentes lá ainda. Já comecei a receber direitos de músicas que eu toquei em evento lá em 2015, porque para trás já perdi várias coisas que tinham lá, já passou o prazo, eu não consigo mais. São os 5 anos recorrendo para trás, né? 5 anos para trás a gente consegue recuperar. Então, toda a minha agenda de shows, cara, que eu tive nos últimos 5 anos, com essa quarentena, eu peguei toda a lista de shows que eu fiz, pontuei com o local e enviei para o ECAD para ver tem dinheiro lá. Então, outra dificuldade para o músico que a gente não sabia, o João, aí eu tive olhando ali, se tu tens que entrar lá no teu sistema lá do Abrams, lá tem música tua lá, cara. Tem música tua lá, captada, ó, já vou te dizer até onde, ó. No festival Mindbender Tenda Eletrônica. Tem lá 8 registros lá. Pode ser que a música não seja tua, mas foi captada lá nesse evento. E assim, outra coisa, outra dificuldade, também já é uma pergunta, são 2, né? Por exemplo, cara, a gente toca no evento, tu liga lá, por exemplo, assim, eu liguei pro meu contratante e disse assim, eu toquei no teu evento, eu queria que tu enviasse essa lista pro ECAD simplesmente para me reforçar simplesmente reforçar o que eu toquei lá, porque eles não foram fazer captação, dificilmente, eles vão fazer captação nos eventos grandes. Aí o próprio contratante disse que o ECAD avisou para ele que esse tipo de evento, é um evento que teve uma apresentação minha, eu toquei, fiz a música e tal, e ele não precisa enviar. Como é que funciona isso? Eu tenho que brigar com quem? Tenho que ligar para quem agora? Se o próprio ECAD avisa para o cara que o contratante não precisa enviar a lista, cara, mas tá lá no negócio que tem que enviar, né? Já que não tem captação, já que não... Então, todos os detalhezinhos agora eu estou indo atrás de tudo para não deixar passar mais nada. Legal. Durante quase 30 anos aí de carreira de DJ, agora que eu estou começando a realmente botar a minha carreira para ganhar dinheiro futuro, né? Que está começando já a aparecer assim aos poucos, né? Mas já tá começando a aparecer. Né? Bacana. Então, Everton, é o seguinte, cara. Sobre a sua primeira período com relação à gravadora, você precisa fazer as devidas formalidades com a associação. Principalmente, assim, não é uma editora. Qual que é o seu intuito? Qual que é o seu intuito com relação a essa operação que você está... O que você quer fazer com isso? A gravadora começou para lançar só minhas músicas, para não ter que estar dependendo de outras gravadoras, só eu cuidar da minha obra, cuidar de tudo. Sim. E aí, cara, com essa história eu comecei a ajudar um monte de amigos, que como o caso aqui, eu olhei, tem música tua lá que tá lá. Os caras nunca registraram também, estão indo atrás, estou auxiliando eles, mandando fazer isso, fazer aquilo, os caras estão correndo atrás. E aí, agora surgiu a possibilidade de lançar outros caras que estão na mesma situação que eu, só que fazer um negócio correto, né? Então, eu já vou querer registrar essa gravadora para, daqui a pouco, também trabalhar com outros artistas além das minhas obras, né? E também, se tem dinheiro lá referente à minha gravadora, eu também poder buscar fazendo esse registro, né? Então, esse é o intuito, né? Entendi. Então, Everton, é importante sim que você faça formalidade com a associação, antes de mais nada, para poder especificar qual é o intuito dessa sua operação. Olha, eu vou estar operando isso dessa maneira, eu quero deixar aqui os devidos registros com vocês, porque vai acontecer apontamentos aí ao qual eu quero
ser notificado, quero ser certificado, quero verificar, eu quero acompanhar, eu quero fiscalizar. Então, para isso, eu quero fazer as devidas formalidades aqui com vocês para poder certificar. Então, é importante que você faça, sim, isso com eles. Agora, a segunda questão que você colocou é sobre o fato eventos, né? Do evento, né? Enviarem. Então, O próprio ECAD diz que tais tipo de eventos não precisam enviar a lista. E como é que eles vão captar o dinheiro da música que eu toquei no meu evento, entendeu? Como é que eles fazem essa captação? Então, Everton, é o seguinte, essa questão é muito clara. O problema é que eles não têm pessoal para poder fazer isso e realmente às vezes não interessa. E é colocado às vezes numa situação como essa mesmo. Mas você precisa documentá-los, que vai acontecer uma execução pública e essa execução pública é passível de arrecadação e que precisa ser verificada com aquele responsável por fazer essa execução pública. Por quê? Porque o ECAD ele pode aplicar multa por esse descumprimento. Então, é muito importante que você faça, sim, a documentação com eles. Então, na verdade, você precisa sempre, como você está aí realmente mudando essa maneira sua de operar todo esse seu negócio, cara, você manda um e-mail, manda um telegrama com a R, fala, olha, no dia tal, eu vou estar fazendo um evento e nesse evento é passível de arrecadação, porque é uma execução pública por um número X de pessoas. Em razão disso, eu estou comunicando que esse proprietário, esse produtor desse evento precisa fazer essa arrecadação. Se documenta com eles. E você, com o cara que está produzindo isso, você também se documenta com ele. Troca e-mail, principalmente e-mail, para que o negócio fique assim, num ambiente assim, de um pouco mais de formalidade do que uma troca de WhatsApp, entendeu? Troca um e-mail, fala, olha, o evento ao qual vai ser realizado, ele é um ambiente de música de execução pública e essa execução pública é passível de arrecadação, inclusive o ECAD já foi informado e vai participar dessa avaliação e o número que vai ser arrecadado é X, porque o próprio site lá, o próprio ECAD já te fala qual é o valor que vai ser arrecadado, isso é coisa mais simples do mundo. Agora, se todo mundo está relutando com relação a isso, você manda esse e-mail não num tom de notificação, né? Porque você está dentro disso operando como uma pessoa que está intermediando o negócio, porque você está diretamente com um cara que está promovendo o evento, e aí também ali naquele ambiente do ECAD mais uma cutucada, falou, olha, tem execução pública lá e preciso que vocês se acertem com o cara e você precisa se documentar com todos eles. Para quê? Porque amanhã depois, se você precisar ter documentos, provas, ao qual você fala, olha, eu fiz tudo isso aqui e não foi devidamente computado, e isso não foi devidamente acertado, isso não foi fiscalizado, isso não foi feito nos termos da lei. Então, você precisa, sim, fazer essa verificação aí com esse pessoal, num sentido de se documentar, ora com um dizendo que aquilo ali é passível de arrecadação porque é público, ora com o outro porque fala, olha, você está me levando, mas eu tenho que ser sincero contigo que realmente vai precisar que você faça essa arrecadação, porque é um ambiente público. Beleza. Legal? Estou cuidando disso já. Legal. E Everton, a gente está em contato, a gente já se falou outra vez, acho que é um mês atrás, a gente bateu um papo, né? Junto com um amigo seu também, que vocês desenvolvem negócios juntos, né? Sim, a gente está estudando a possibilidade de montar uma empresa de consultoria nesse ramo aí, a gente está conversando aí. Legal. Então, cara, bacana, a gente já tem contato, qualquer coisa também, dentro disso aí que você está falando, dentro desse teu ambiente, qualquer coisa você tem meu contato aí, sinta-se à vontade para poder falar comigo aí quando você precisar. Às vezes, por conta de toda essa correria do dia a dia, não tem ali uma resposta de imediato, mas eu sempre estou ali passando pelo meu WhatsApp, que é específico ali do curso, e estou sempre falando ali com todos. Com certeza. Obrigadão aí. Obrigado. Legal. A todos aí. Parabéns aí pelo espaço. Obrigado, Everton. Tamo junto. Então é isso aí. Bom, enfim, não tem mais ninguém aqui, não tem mais ninguém que
quer bater um papo, quer contar aí alguma coisa, falar uma história, falar sobre o seu negócio. Eu acho que tem alguém que mandou aqui. A Jane já falou que as sugestões, eu também considero sugestões de atividades para aumentar a renda, direcionadas como meu pai, atualmente. Ah, tá, beleza. A gente vai falar, a gente bate um papo disso, Jane. Então é isso aí, pessoal. Bom, acho que é isso aí, não tem mais ninguém aí que se pronuncia a querer falar alguma coisa. O Tiago, que deixou essa questão, Tiago, que a gente falou aqui de maneira superficial, você me chama aqui no WhatsApp, aí a gente bate esse papo para poder tratar disso daí, eu entender um pouco qual é essa operação aí contratual que você vai fazer para poder entender desse licenciamento. Se puder, eu te deixo também aí um modelinho ali de contrato para que você mesmo entenda e comece a poder ter independência para poder fazer isso daí. Beleza? Bom, pessoal, então já vou entrando aí nos minutos aí da despedida. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Como nós temos aí sempre sendo avisado ali no grupo, isso aqui a gente vai acontecer cada 15 dias, nem sempre dá para vir todo mundo, né? Nesse momento que a gente está passando aqui de pandemia, de mudanças, assim, de formas de trabalho, principalmente aqui o setor que a gente está tratando foi brutalmente afetado, né, esse ambiente dos direitos autorais, porque houve uma sensível mudança de arrecadação e de toda essa operação que envolve negócios envolvidos de direitos autorais. Então, isso realmente, de alguma maneira, prejudicou, e eu acredito que isso também seja um dos motivos aí de a gente também não conseguir, de uma vez só, reunir todo o pessoal. Mas é importante que a gente esteja sempre em contato, compartilhando isso aqui. Você vê que a gente tratou aqui da história da Jane, tratou aqui até da questão do João, né, da perspectiva dele, como disse o Conrado aí, que é um pesquisador de propriedade intelectual, né, um grande acadêmico, mestre também de propriedade intelectual, que está aqui com a gente, uma honra. E o Everton aí, grande empreendedor também, o João, o outro aqui, o André também, que falou com a gente. Eu agradeço muito a todos. Vocês estão aqui contribuindo à realização aqui de um sonho meu, que já estava muito tempo guardado, para poder viabilizar esses assuntos relacionados aos direitos autorais das obras musicais. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus aí, excelente noite, e podem contar comigo sempre que precisar. Um abraço para todos aí. Um abraço. Valeu. Valeu. Falou. Valeu.